E aí eu gostaria de fazer a todos bem-vindos a mais uma noite de treinamento na quarta-feira. Eu tenho conversado com a Amélia já há bastante tempo para ela fazer um treinamento para a gente, porque a Amélia é uma das nossas consultoras mais antigas e consolidadas nesse negócio. Ela tem uma história lindíssima que ela vai compartilhar com vocês. Na verdade, a Amélia iniciou como uma cliente, né? Ela é uma mãe muito dedicada e muito preocupada. Foi minha mãe enquanto eu era missionária. E aí ela começou a se apaixonar pelos produtos e com pequenos desafios, hoje ela se tornou essa mulher de negócios e aí tem o apoio de toda a família fazendo com ela. Eu acho uma história linda e pouco a pouco ela foi se abrindo para compartilhar com a gente. Hoje eu desafiei para ela fazer esse treinamento porque a Amélia, ela é um caso de sucesso na nossa equipe, que basicamente todas as pessoas que ela cadastra, eu não sei o que ela faz, ela vai contar esse segredo pra gente hoje, mas essas pessoas criam ali RPs e compram novamente e são ótimos clientes na doTERRA. Então a gente vai aprender com ela como ter uma equipe tão forte, independente do número de pessoas, porque quem já comprou uma vez utiliza os produtos novamente e não deixa acabar o seu estoque familiar. Então, só para relembrar algumas promoções aí que não vão passar em branco nesse mês, todas as pessoas que se cadastrarem pelo link do Clube Diamond nesse mês ganham um óleo essencial de Breathe se fizerem um cadastro de até 100 pontos. Todas as pessoas que se cadastrarem nesse mês com 125 pontos ganham um óleo de mirra, tanto o cadastrador quanto a pessoa que vai se cadastrar. E neste mês nós temos também, como uma promoção da doTERRA, o Kit Kids, que está com 10% de desconto. Então, quando a gente coloca lá no nosso site, já aparece o valor com 10% de desconto. Aproveitem, né? Esse é o mês para quem tem criança em casa, sempre quis experimentar o Kit Kids, quer dar de presente para os sobrinhos. E aí vocês podem também, algo que eu estava pensando hoje, a gente sabe que o kit dos florais preciosos para as mães acabaram, mas nós temos o kit Emotions, que é um kit também muito lindo, cheio de emoções. Tem o paixão, tem o alegria, tem vários óleos essenciais emocionais. E fica a dica, então, vocês podem dar para as mães de vocês o kit Emotions, que eu tenho certeza que elas vão adorar também. Então, a Amélia, eu vou deixar ela se apresentar, mas de todo o currículo dela, a única coisa que eu posso dizer é que a Amélia é minha mainha. Então, ela vai contar um pouco mais sobre a trajetória profissional dela e como ela chegou aqui. E estamos a todos ouvidos, Amélia. Ok, muito obrigada. Beijos também para vocês. Então, boa noite, minha gente. Inicialmente, eu gostaria muito de agradecer a Tabata, né? E toda a equipe dela, da Essência da Terra, uma equipe muito unida, coesa, né? Que tem feito um trabalho maravilhoso. Então, eu quero agradecer esse espaço que vocês estão me dando agora, de poder compartilhar com vocês algumas das minhas experiências com a doTERRA, né? Então, eu conheci a doTERRA em agosto de 2018, através da Tabata. Ela teve a sensibilidade de poder ligar para mim e falar sobre os óleos essenciais da doTERRA. Na ocasião, eu realmente precisava muito de soluções naturais para me ajudar em algumas dificuldades que eu estava aqui tendo. E os óleos essenciais, eles me ajudaram muito. Eu comecei a usar, imediatamente quando ela falou para mim, eu já acreditei no poder desses óleos essenciais e comecei a usar os óleos essenciais. E os benefícios, eles foram os melhores possíveis, não só comigo, como com a minha família por um todo, meu esposo, meus netos, meus filhos. Gostaria que o Tiago colocasse já o próximo slide, por favor, que tem aí a minha família. Eu coloquei esse postzinho aí. Então, aí a minha família, né? Eu comecei a usar e, consequentemente, passei para a minha família, né? Meu marido, meus filhos, que 2 deles moram longe hoje, e os meus netinhos, né? E essa é a minha família, os benefícios foram os melhores possíveis, como eu falei, para cada um deles, né? E isso me encantou e me fez ver o quanto os óleos essenciais, eles são essenciais para a nossa própria vida. Porque eu comecei a ver comigo e com toda a minha família. Minha mãe também está inclusa nisso, alguns irmãos também, tá certo? E aí tem o Jacob, meu netinho mais novo, ele vai fazer 2 aninhos.
aqui na batatinha frita, olha só. Mas é um encanto de criança. Desculpem aí, falha técnica que acontece, né, quando a gente vai fazer, né, Tiago? É, vixe. Mas o problema parece que fui eu mesma aqui. Pronto. Então, vou continuar, então. Sim. Então, os benefícios foram os melhores possíveis na minha família, né? Então, as primeiras pessoas que eu compartilhei foram para minha família, né? E, com o passar do tempo, eu passei 2 meses praticamente somente usando os óleos essenciais, né? Parece no Zoom, para não ficar assim, mas... Tá ouvindo? Vocês estão ouvindo? Sim, estamos ouvindo. Ok. Vocês estão me vendo também? Estamos vendo, mas está de lado. A gente está vendo você de lado. Se quiser virar para Aí, e agora? Agora pronto. Tá bom. Ok. Sou marinheira de primeira viagem. Desculpem aí, tá bom? Então, vamos seguir aqui. Ok. Então, como eu estava falando, eu passei 2 meses somente experienciando os óleos, estudando um pouco mais. A Tabata passou muita informação boa para mim. E eu comecei a me encantar com os óleos essenciais, sobretudo porque eles estavam funcionando comigo e com a minha família. Mas aí, a Tabata, ela fez uma ligação para mim lá da sede da doTERRA, lá nos Estados Unidos. E quando ela fez essa ligação para mim, ela lançou um desafio para mim. Ela disse, olha, Amélia, você conhece já os óleos essenciais, usa, os benefícios são os melhores possíveis, e por que você não compartilha os óleos essenciais com as pessoas? E a doTERRA vai te pagar por isso, porque você vai compartilhar e vai divulgar os óleos essenciais. E a doTERRA pode te ajudar muito na parte financeira também, já que eu era do lar, né? Eu era do lar naquela ocasião. E aí ela lançou esse desafio para mim e eu passei um dia e uma noite refletindo e ponderando sobre isso. E quando foi no outro dia, eu amanheci com um sentimento muito claro, não só na minha mente, como no meu coração, de que eu realmente deveria fazer doTERRA, né? Que eu deveria compartilhar com as pessoas. E o que aconteceu? Eu pensei comigo mesma, se eu quero fazer doTERRA, eu tenho que vestir a camisa da doTERRA. Eu tenho que, de fato, me aprimorar o máximo que eu puder para poder levar esse benefício para as pessoas. E foi isso que eu fiz. E aí a Tabata, ela me convidou, né? Aí vocês estão vendo algumas fotos, né? Aqui, essas 3 aqui no cantinho superior esquerdo, quando ela estava lá na doTERRA, quando ela lançou esse desafio, eu achei importante porque esse foi um momento especial para mim. Essa aqui, que eu estou com um sorvete na mão com ela, foi lá em Salvador, foi a minha primeira reunião que eu fui. Saí daqui de Maceió para lá, tivemos uma reunião com o Dr. David Story e foi maravilhosa. E eu comecei a me encantar cada vez mais com os óleos essenciais. As outras fotos foi a primeira reunião que a Tabata veio aqui, eu reuni meu irmão e mais um amigo nosso aqui do prédio. E essa outra, nesse mesmo dia, nós fizemos uma reunião com aproximadamente 14 pessoas aqui no meu apartamento mesmo. E a Tabata fez uma explicação maravilhosa. E naquele mesmo dia, a gente já conseguiu cadastrar umas 4, 5 pessoas. Essa outra aqui, que está o Tiago, a Tabata e eu, foi a minha primeira convenção na doTERRA. Na realidade, foi a primeira convenção da doTERRA aqui no Brasil. E eu fui para lá, fiquei junto com eles, aprendemos juntos. A outra tem a Sônia, mãe da Tabata, com o Dr. David Stoyer. E essa outra que eu tenho aqui com ela foi dessa última convenção agora, né? Então, eu costumo pensar e dizer para as pessoas ao meu redor que eu tenho a melhor equipe, né? Eu não poderia ter entrado numa melhor equipe do que a da Tabata. Eles me dão sempre muito apoio, me ajudam em todas as nossas necessidades, né? Então, a doTERRA, eu saí completamente da minha zona de conforto para fazer a doTERRA. E tem sido uma jornada maravilhosa. A minha vida, ela deu um giro, né, uma volta de 360 graus, mas eu estou muito feliz com essa minha nova caminhada, né? Então, eu preparei assim, né, alguns slides para vocês,
sobre essa minha jornada, né? Então, quando eu comecei a decidir fazer do Terra, a primeira coisa que eu fui estudar foi sobre metas. Eu fui lá saber o que é uma meta. E uma meta são aqueles pequenos passos, né, que nós precisamos trilhar. São as pequenas ações que nós precisamos realizar diariamente, semanalmente e mensalmente. E eu fui a fundo, né? Por que estabelecer metas, então? Porque as metas, elas vão dar o foco, elas vão nos disciplinar, vai criar na gente uma dedicação e uma confiança. E eu tenho visto na prática, no meu dia a dia, que é exatamente isso que acontece. Se não existir uma meta, você não tem como mensurar o seu progresso, você não tem como estabelecer critérios para você. Então, para mim, eu trabalho sempre com metas. Todos os dias que eu acordo, eu já tenho as minhas metas para aquele dia. E eu vou em busca delas, tá? Então, uma das coisas que eu vou focar hoje é sobre a importância de acompanhar um recém-cadastrado, tá? Então, eu vou mais além um pouquinho, falar sobre o que significa acompanhar, né? Acompanhar, o Tiago pode até passar os slides aí, acompanhar nada mais é do que você ir junto com alguém, é você reconduzir alguém, é você fazer companhia, como está aí nos slides, né? É você ouvir, entender, né, o que se passa com alguém, né? Muito bem. E o acompanhamento, ele é a ação de acompanhar, né? A palavra agir, ele é um verbo de ação, né? Que significa um resultado do fato de agir, tudo aquilo que se faz, a influência ou o efeito que alguém exerce sobre outra pessoa. E eu gosto muito dessa equação aqui, que fala da crença mais a ação, que é igual a resultados. Isso é a mais pura verdade. Então, a nossa crença, a minha crença nos óleos essenciais, né, pelos benefícios e pelas experiências que a gente adquire quando a gente usa os óleos essenciais, vai me motivar a ter uma atitude, a ter uma ação, né? Uma ação, porque eu precisei do óleo, eu preciso dos óleos, mas existem tantas pessoas ao meu redor que também precisam. São soluções naturais, super eficazes, super eficientes, que vão nos ajudar no nosso bem-estar, na nossa qualidade de vida. Então, os resultados, eles aparecem. Então, a crença com a minha ação, ela vai dar um resultado. Então, o que fazer agora que tem um recém-cadastrado? Na realidade, a doTERRA, ela tem os guias. Hoje eu vou falar sobre 2 rapidamente. Um sobre soluções naturais, que é o que você usa para cadastrar uma pessoa, e o outro é o Guia Viva, onde a gente vai ensinar a pessoa a fazer um LRP. Então, esses guias, o Tiago pode até passar o próximo slide. Esses guias, eles são a nossa receita do bolo. Então, se faltar um desses guias, eu tenho eles aqui comigo, todos eles estão aqui comigo. Eu tenho todos esses guias aqui, né? E esses guias, eles são a receita do bolo. Eu tive um treinamento com a Kali, onde ela ensinou isso pra gente, né? Ela falou, olha, os guias, eles são a receita do bolo. Então, se você quer fazer um bolo delicioso, você tem que usar os guias, porque eles são os nossos funcionários. Então, se você deixa de usar um desses guias, esse bolo ele vai solar. Esse bolo ele não vai ficar gostoso. Vai ficar faltando algo naquele bolo. Aí eu entendi o porquê é importante a gente usar esses guias, para poder a gente fazer um bolo delicioso. Então, a gente vai ser munido de todas as ferramentas que são necessárias para a gente crescer na doTERRA, né? Para a gente levar esse benefício e também a nossa saúde financeira. Não é só a saúde do nosso bem-estar emocional e físico, mas a nossa saúde financeira, que é muito importante, não é? Então, se você vai ser um líder de bem-estar do seu próprio negócio, existem algumas coisas, alguns critérios que a gente precisa avaliar, tá? Um ponto que eu coloquei aqui é como está a sua situação mental hoje com relação à doTERRA. Você tem prazer em fazer a doTERRA? Você gosta de fazer a doTERRA? Você faz com alegria, com ânimo? É gostoso fazer doTERRA?
Então, eu posso dizer para vocês que eu, particularmente, eu amo fazer a doTERRA. A doTERRA, ela hoje, ela faz parte da minha vida diária, do meu estilo de vida. Eu amo poder sentir os benefícios e adoro sentir o benefício nas pessoas, porque as pessoas sempre me dão feedback. Ah, Amélia, hoje eu consegui dormir como eu nunca tinha dormido antes. E a gente não imagina, existe uma palavrinha chamada empatia, que eu gosto muito de me colocar no lugar das pessoas. E às vezes é algo tão tolo, uma boa noite de sono, que um óleo de lavanda, um sereno pode levar para as pessoas. Então, eu particularmente, eu faço doTERRA com muito prazer, com muita alegria. Isso me traz muita satisfação. Um outro aspecto é minhas habilidades. O que eu vou fazer com as minhas habilidades? Então, assim, a habilidade, ela é a capacidade da gente fazer algo, né? É a competência que a gente tem para executar alguma coisa. E essas habilidades, elas podem ser adquiridas, elas podem ser desenvolvidas, elas podem ser aperfeiçoadas. E quando eu comecei a doTERRA, eu não imaginei que eu tinha que tinha algumas habilidades. E eu comecei a desenvolver um trabalho que eu comecei a perceber em mim, e pelo que algumas pessoas falaram de mim, essas habilidades, sabe? Então, é uma ótima empresa para a gente desenvolver habilidades, é a doTERRA, né? Então, o que eu vou fazer com essas habilidades? E, por último, quais são as nossas ferramentas? Os guias. Então, lembre-se, né? Se a gente quer fazer um bolo delicioso, com recheio, imagine, vamos ter que usar os guias. Sem os guias, aquele bolo ele vai ficar, como eu falei no início, solado. Então, quando a gente vai cadastrar uma pessoa, normalmente a gente usa esse guia de soluções naturais. É um momento onde a gente vai poder compartilhar um pouco da nossa história, onde a gente vai falar para a pessoa o que são os óleos essenciais. Muitas pessoas ouviram falar, ou nunca ouviram falar, ou não acreditam nos óleos essenciais. Então, quando você compartilha a sua história, né? Quando você explica o que é um óleo essencial e, sobretudo, os óleos de doTERRA, né? Como usá-los, né? As maneiras de usar, como obtê-los, né? E falar também sobre o CPTG, que é o Certificado de Pureza e de Grau Terapêutico, que a doTERRA ela apresenta para a gente. É a única que tem o CPTG. E tem uma frasezinha, queria que o Tiago passasse o próximo slide. Tiago? Ok. Tem essa frasezinha aqui que fala assim: apareça para servir e descubra que cada pessoa é uma porta de acesso e não um destino final. Eu gosto de pensar, eu gosto de refletir sobre essa frase, porque, na realidade, quando você vai compartilhar os óleos essenciais com alguém, aquela pessoa, ela conhece um monte de pessoas. Tanto é que quando você compartilha, é recorrente as pessoas falarem: poxa vida, isso vai servir para o meu esposo, para o meu filho, para minha avó, para minha mãe. Então, uma pessoa, ela é uma porta de acesso e não um destino final. Então, imagine o bem que a gente não está fazendo à humanidade ao compartilhar soluções naturais com as pessoas. Então, muito bem. O outro tópico, eu vou falar um pouco sobre o Guia Viva. Na realidade, o Guia Viva, ele é um guia que serve para a gente cadastrar a pessoa no programa de fidelidade que é o LRP. Então, compartilha o valor de um LRP e também de um estilo de vida, que é o que todos nós precisamos, é ter um estilo de vida com bem-estar. E aprender um estilo de vida com bem-estar usando os óleos essenciais. Mas o melhor que existe é isso, usando os óleos essenciais. Ensinar as pessoas sobre isso, que isso existe, que está aqui bem próximo de nós, que é uma cultura milenar. Então, esse Guia Viva, ele vai dar uma visão de como usar os óleos essenciais no nosso cotidiano. Vai falar para a gente da importância de como eles funcionam e colocá-los na nossa rotina diária, no nosso cotidiano, como eu falei para vocês. Então, como ensinar, né? Como você vai ensinar? Normalmente a gente vai sentar com a pessoa e compartilhar, fazer com a pessoa esse Guia Viva.
Hoje, nessa quarentena, a gente está um pouco impossibilitado de realmente se reunir com as pessoas. Mas, olha, ontem eu fiz 2 cadastros, e fizemos aqui 2 cadastros, e de ontem para cá, eu compartilhei, aliás, meu esposo está falando aqui, foram 3, mas, na realidade, 2 dessas pessoas, eu compartilhei o Guia Viva pelo WhatsApp, e já tô conversando com elas e preenchendo com elas esse Guia Viva. Então, logo no início do Guia Viva, tem um diagrama do estilo de vida de bem-estar, certo? Esse Guia Viva, ele ilustra como o bem-estar, ele é uma combinação entre estilo de vida e cuidados pessoais que a gente precisa ter no nosso dia a dia. Então, quando o enfoque, tá? Ele é o estilo de vida, né? É o bem-estar, ele é naturalmente alcançado e mantido pelas pessoas. A gente não imagina o quanto as pessoas sentem essa necessidade. Muitas vezes só porque não sabem aonde encontrar. Então, esse diagrama, são hábitos diários que vão fazer toda a diferença na vida de cada um de nós. E esse diagrama está nesse Guia Viva. Inclusive, se você vai lá no site da doTERRA, www.doterra.com.br, você vai lá no portal do consultor, vai lá no Empoderando o Sucesso, você vai encontrar todos esses guias, né? Então, eu costumo abordar com as pessoas que eu compartilho, depois que elas se cadastram, o Guia Viva. E eu peço para que elas possam examinar esse diagrama que vocês estão vendo. Então, ela vai atribuir uma nota. Como é que está a alimentação dela? Ela está fazendo exercícios? Estresse, toxicidade nos alimentos, nas coisas que existem em casa. Então, a pessoa ela vai atribuir uma nota. Como é que ela está hoje? Como é que vai... É uma avaliação de bem-estar bem rápida, onde ela vai poder realmente ver o que é que ela já pode melhorar. E a gente vê aqui nesse diagrama que aí do lado já existem soluções naturais para ajudar essas pessoas a melhorarem na sua alimentação, na sua atividade física, no seu cotidiano, tendo boa noite de sono e outras coisas mais. Então, pode passar, Tiago, próximo. Então, como fazer as pessoas se cadastrarem no LRP? Então, a gente tem uma folha nesse Guia Viva que ele se chama Avaliação de Bem-Estar. Essa avaliação de bem-estar, se você puder preencher com a pessoa, eu acredito que, na minha opinião, é a melhor coisa que existe, porque já aconteceu de deixar com a pessoa e você vai avaliar com ela, ela vai dizer, eita, eu esqueci, eita, eu não pude. Então, se você tem uma oportunidade, um momento, você vai e preenche com ela, porque aí ela vai ter um compromisso maior. Então, é isso que eu tenho aprendido ao longo da minha caminhada. Então, essa avaliação, ela tem 4 pontos importantes. Uma é de proporcionar a oportunidade de priorizar o bem-estar e encontrar soluções para essa pessoa. A outra é de criar um plano diário de bem-estar, quais os protocolos de uso dos óleos essenciais para ela. Tem outras opções também de bem-estar para auxiliar em seus objetivos, a gente vai ver daqui a pouco. E a outra é criar um plano de bem-estar com pelo menos 90 dias, acrescentando os produtos que precisam aos seus pedidos de LRP. Então, a gente vai passar para o próximo, onde a gente tem essa folhinha de avaliação de bem-estar. Essa folhinha, ela eu posso dizer, fundamental, é essencial. A gente não pode passar, pelo menos na minha visão, sem essa avaliação de bem-estar. Porque se você apresentou os óleos essenciais para alguém, essa pessoa ela tem alguma necessidade. Então, quando a Tabata também apresentou os óleos essenciais, eu já pude avaliar ali quais as coisas que eu precisava para mim, quais óleos eu precisava para mim. Então, por exemplo, tem o número 1 aí, onde tem maiores prioridades de saúde para você e sua família. Então, você pode ver, por exemplo, eu preciso melhorar a minha imunidade, eu preciso melhorar a minha digestão, eu preciso emagrecer, eu preciso melhorar a minha respiração, eu tenho rinite, eu tenho sinusite. Então, a partir do momento que a pessoa começa a colocar aí, você, como está acompanhando ela, você já vai perceber soluções naturais para ajudar essa pessoa, né? E aí também tem os objetivos para 90 dias. Não significa dizer que
ela vai esperar esse período de 90 dias para melhorar. Não. A partir do momento que ela vai usando, ela já vai tendo um progresso, já vai melhorando com toda certeza, né? Mas esses 90 dias são objetivos que a gente pode colocar, né? Que ela vai mesmo colocar. Qual é o objetivo que ela quer? Ah, eu quero aumentar a minha imunidade. Em 90 dias eu quero aumentar a minha imunidade. Eu quero equilibrar o meu sistema digestivo. Eu quero perder peso. Então, baseado nisso, a gente vai criar esse plano diário de bem-estar, né? Então, ele até aí, ele diz alguns hábitos diários de bem-estar, onde ele coloca o olíbano, o on-guard, o siciliano, o balance, serenity, vetiver ou lavanda. Então, por exemplo, se alguém precisa melhorar a imunidade, a gente já pensa no on-guard, a gente já pensa na copaíba, a gente pensa no DDR Prime, e normalmente as pessoas compram logo um kit, e esse kit vai vir um on-guard de praxe. Se for um kit Brasil, vai vir copaíba também. Então, a gente já pode ajudar a pessoa a começar a construir o seu plano diário de bem-estar, né? Então, lembrando que os óleos eles são usados de forma aromática, de forma tópica e por ingestão, né? Boa parte deles podem, né? Então, você cria com elas, né? Baseado no que ela precisa melhorar, né? Ela mesma que vai fazer essa avaliação e você vai conduzir. Outro ponto é opções de bem-estar que podem auxiliar. Por exemplo, eu coloquei para mim mesmo, para melhorar nas minhas deficiências a nível muscular e articular, não só usar diariamente o Deep Blue, a copaíba, o frankincense, eu também uso muita água, né? Então, a gente pode juntar o nosso conhecimento, aliar com as necessidades da pessoa e ajudá-la a fazer esse LRP, né, nos próximos 3 meses. Ok? Muito bem. O próximo tópico, ele vai falar sobre personalizar o seu plano de bem-estar. Lembra lá daquele diagrama que eu falei lá no comecinho? Então, o que é que acontece? Esse plano de bem-estar, personalizar esse plano de bem-estar, a doTERRA ela já montou aqui. Por exemplo, para você, na sua atividade física, você pode agregar o Deep Blue, pode agregar o Breathe, que é um óleo para respiração. Inclusive, aqui em casa, o meu filho de 18 anos, ele adora jogar futebol. E ele já relatou para mim várias vezes, quando ele usa o Breathe antes de fazer a atividade física, que é jogar o futebol, ele rende muito mais, né? E nós temos também outras pessoas aqui, conhecidas nossas, que usam, e os benefícios são incríveis. E para o descanso, para o controle, para os alicerces da nutrição. Então, a pessoa ela vai fazer agregar isso, as soluções naturais da doTERRA e personalizar o seu plano de bem-estar. Olha que bacana, não é? Então, eu estou falando bem rápido aqui, mas depois a gente eu fico à disposição para ajudar vocês, caso tenham alguma dúvida, sempre aparecem as dúvidas, né? À disposição de vocês para esclarecer alguns detalhes também, tá bom? Então, vamos focar agora um pouquinho na questão do programa de recompensa por fidelidade. Então, é a maneira mais inteligente da gente comprar, né? Você tem um desconto de 25% quando você compra os óleos da doTERRA. E você tem muitas recompensas, literalmente muitas recompensas por fazer parte desse programa de fidelidade, tá? Então, o próximo slide, ele vai falar algumas coisas interessantes nesse slide. Então, se você,
com um ponto, você vai manter aqueles pontos de recompensa que você já tem. Por exemplo, eu tenho hoje 100 pontos lá. Mas se eu não compro esse mês nenhum óleozinho de limão, que equivale a 4 pontos, eu vou perder aquela pontuação que estava lá, tá bom? Então, isso aí é quase impossível de acontecer. A gente sempre compra muito mais do que 4 pontos, né? Mas se você quer também ter um ganho de 10% a 30%, para você poder receber depois em produtos, trocar os pontos por produtos, você compra 50 pontos. Aí você vai crescendo, o próximo slide vai mostrar sobre isso. A gente vai crescendo nessa escala, né? E vai aumentando esse percentual até no máximo 30%. Então, se você quer se qualificar para receber os bônus, você precisa fazer de 100 PVs de volume pessoal acima. E se você quer receber o óleo do mês, você faz 125 pontos. Eu gosto de fazer os 125 pontos, porque aquele óleozinho que eu recebo de graça da doTERRA, eu posso já usar já em uma necessidade aqui em casa, como também posso revender para alguém, ou, enfim, compartilhar com alguém também, presentear alguém. Eu gosto sempre de fazer os 125 pontos. E o LRP, ele, como eu falei para vocês, você vai escalando aí até 30%, quando você adquire lá o seu 13º mês, né? Você adquire 30%, e você ganha 25% quando você compra o óleo essencial. Então, no final, a gente tem um ganho de 55%. Isso é maravilhoso, né? 25% de desconto como cliente preferencial ou como consultor, e depois, galgando esse percentual aí para você trocar por produtos, você chega a 55%. Em janeiro desse ano, eu fui olhar lá e tinha muitos pontos para trocar. E eu troquei 200 e poucos pontos, né? E esses óleos essenciais, depois eu tive a curiosidade de computar quantos esses óleos essenciais eu pagaria se eu fosse pagar no preço cheio. E olha só, deu mais de R$3.000 se eu fosse pagar. Então, a doTERRA, ela é incrível. Incrível e realmente nos dá... É muito generosa a doTERRA. Eu gosto da doTERRA por causa disso. Ela é muito generosa, ela ajuda demais a gente, né, a crescer, a se desenvolver. O próximo slide, ele, falando mais sobre o LRP, os pontos-chave para mim de um LRP é que ele é o meu investimento pessoal, mensal. Ele é o consumo que eu vou ter da minha família, junto com a minha família, é o consumo que eu vou ter de ter um kit para poder compartilhar com as pessoas. Então, é essencial, se a gente quer entrar no jogo de fazer doTERRA, a gente quer crescer, se a gente tem um desejo, a gente precisa ter um LRP. Aqui em casa, o meu LRP, ele é todo no consumo, porque a gente realmente vive os óleos essenciais, é o nosso estilo de vida, né? É o meu capital de giro também. E se eu tenho pelo menos 100 pontos, eu me qualifico para receber bonificações. E a doTERRA paga muito bem a gente, né? Então, eu estou encantada com a doTERRA. Se você faz os 125 pontos do dia 1º ao dia 15, você recebe um óleo essencial de graça, né? E como participantes, como eu falei, a gente vai acumulando créditos para depois trocar por produtos. Eu nunca vi isso em nenhuma em máquina multinível, nunca vi. Então, tem uma pergunta que ela é bem interessante, né? Por que o acompanhamento e o LRP ele fazem a diferença no nosso crescimento de ranking da doTERRA? Então, veja só, quando você tem um modelo de LRP, né, esse programa de fidelidade, você literalmente vai entrar no jogo. Quando você tem o LRP ele é o centro, que eu coloquei aqui, da nossa estratégia de crescimento. Sem LRP, você não vai sair do canto. Você só vai ficar ali consumindo, mas você não vai crescer financeiramente de maneira nenhuma. E o LRP ele vai te qualificar, né, para você receber suas bonificações de início rápido, que é maravilhoso. Quando você compartilha, lembra no início? Você compartilha e você recebe bônus da doTERRA. Então, eu, como dona do lar, né, vivia realmente dependendo do meu esposo. Hoje, eu tenho uma renda na minha casa, né, justamente por esse trabalho que eu faço.
bônus unilevel, bônus de poder de 3 e bônus de liderança. Tudo isso porque nós temos um LRP. É ele que nos qualifica para receber tudo isso. Olha quanta coisa maravilhosa. E outra, vai gerar um crescimento no meu plano de carreira. Eu posso sair de manager para direct, para elite, para premier, para silver, para gold, e galgando, né? Subindo de degrau. Mas se eu não tenho LRP, eu não consigo, eu não tenho como prosseguir nessa escala, nesse plano de carreira. Então, por isso que é importante a gente usar aquele guia viva, usar esse guia viva e fazer aquela avaliação com as pessoas e mostrarem para ela aquele plano de LRP. É muito importante que a gente faça isso o quanto antes, para que as pessoas elas possam também entender que a gente pode não só ter qualidade de vida e bem-estar, como também ter saúde financeira, não é? Num dos primeiros encontros que eu fui, no primeiro encontro que eu fui da conferência, ou melhor, da convenção da Adoterra, desculpa, um dos donos da Adoterra, ele falou o seguinte, ele disse, olha, uma das missões que nós temos, uma é de que cada família tenha um kit de óleo essencial da Adoterra. E a outra é que as pessoas elas consigam sair da sua zona de pobreza para um patamar mais elevado financeiramente falando. E eu posso dizer que aqui em casa a gente já tinha uma certa estrutura financeira, mas eu posso dizer que o meu ganho financeiro tem sido muito importante, né? Tem sido muito importante aqui na minha família. E principalmente para mim, para minha autoestima. É tão gostoso a gente conquistar algo. Eu sempre digo isso para a Tabata. É muito bom a gente conquistar algo com os nossos próprios esforços. É claro que a gente nunca cresce sozinho, né? A gente sempre tem pessoas ao nosso redor para nos ajudar nessa jornada. E o bacana da Adoterra é que a gente nunca cresce só. A gente sempre tem que ter alguém do nosso lado, né? Então, eu acho isso muito bacana, sabe? Então, alguns aspectos fundamentais para mim. O próximo slide ele fala sobre isso. Para mim, foi fundamental decidir fazer Adoterra. Por isso que tantas mudanças tão bacanas, tão boas aconteceram comigo. E eu sei que ainda tem muita coisa para acontecer. E eu mesmo me fiz essas perguntas que eu vou compartilhar com vocês aqui, né? Qual é o meu nível de comprometimento com a Adoterra? Você tem um desejo de crescer? Recentemente, a gente assistiu, da equipe da Tabata, um treinamento maravilhoso com esse tema. Você tem um desejo de crescer? Eu recomendo que vocês assistam. Foi muito bacana, muito especial. Teve a participação do Tiago, da Sônia e da Tabata. No finalzinho, eu tive uma participaçãozinha também lá. Mas eu achei esse treinamento incrível, né? Então, se você tem um desejo de crescer, reflita sobre isso, né? Então, tenha sempre um objetivo, né? Aonde você quer chegar? Aonde é que eu quero chegar? Eu estou satisfeita onde eu estou? Então, são reflexões que a gente pode fazer para o nosso próprio crescimento pessoal. E quando a gente cresce pessoalmente, a gente cresce junto com a nossa família. A gente cresce junto com as pessoas da Adoterra. Isso é muito bacana. Então, eu faço hoje Adoterra todos os dias. Dou um time apenas no domingo. Eu dedico mais às coisas espirituais no domingo, mas sempre tem alguma perguntinha para fazer lá no domingo, mas eu faço Adoterra todos os dias, com muito orgulho, com muito prazer. E eu tenho procurado perseverar, sim, no que eu tenho feito e tem me trazido resultados incríveis. Então, se eu quero ter, eu tenho sempre essa frase comigo, se eu quero ter resultados diferentes, eu preciso fazer coisas diferentes. E, para finalizar, tem mais 2 frases que eu também gosto, levo comigo essas frases, né? Você pode fazer o negócio em tempo parcial, pode fazer o negócio em tempo integral, mas você não pode fazer o negócio só de vez em quando. Então, isso, para mim, eu não posso fazer o negócio de vez em quando. Tem muitas pessoas que precisam de soluções naturais e eu quero levar esse benefício para essas pessoas. O próximo, eu adoro essa frase, porque no meu começo na Adoterra, às vezes eu ficava triste, porque eu
ia lá, eu me esforçava. E, às vezes, os resultados eles não chegavam como eu esperava. Então, essa frase me deu uma visão diferente. Não julgue cada dia pela colheita, mas pelas sementes que planta. Então, tem pessoas que eu trabalhei há um ano atrás que hoje é que está usando os óleos essenciais. Né? Tem pessoas que que rapidamente adquirem os óleos e começam a compartilhar, mas tem pessoas que têm mais uma certa dificuldade, não têm uma crença, são céticos. Né? Então, não julgue cada dia pela colheita, mas pelas sementes que você planta. Então, eu gosto de pensar assim, todos os dias, eu estou plantando essas sementes. Então, se eu estou plantando essas sementes, um dia eu vou colhê-las. Não importa se vai ser amanhã, se vai ser daqui a um ano, daqui a 15 dias. Mas o mais importante para mim é usar os óleos essenciais da doTERRA, compartilhar esses óleos, perseverar e ensinar as pessoas a fazerem o mesmo que eu estou fazendo. Então, cheguei ao fim desse compartilhamento de experiências com vocês. Tabata, Thiago? Olá! Oi? Eu estou tentando abrir minha câmera aqui. Pronto. Sim. Muito obrigada, Amélia. Eu queria colocar alguns pontos, antes da gente encerrar, sobre a trajetória da Amélia, que eu acho muito importante. Quando nós entramos praticamente juntas. Então, a Amélia estava aprendendo a ser uma líder. E foi uma trajetória desafiadora tanto para ela quanto para mim. E eu aprendi muitas coisas com a Amélia. Eu aprendi que quando eu passava semanas sem falar com ela, nada ia bem. E apesar de ter uma rotina bem corrida na faculdade, eu decidi que todos os dias, quando eu estivesse dirigindo para a faculdade, que eram 30 minutos da minha casa até a faculdade, no meu horário depois do almoço, eu iria ligar para a Amélia. E sempre que era possível, eu comecei a ligar. E a gente estabeleceu essa rotina de se falar, e ela compartilhava quem ela estava cadastrando. E às vezes eu dava ideias que para mim eram coisas óbvias, coisas que eu tinha assistido. E ela me dizia, olha que legal, vou fazer isso. Então, algo que eu gostaria de dizer para vocês em relação ao sucesso da Amélia é que a Amélia nunca recusou um desafio. Pelo menos não um que eu tivesse feito. Todos os desafios que eu fiz para a Amélia, ela aceitou. Ela fazia encontros 1 a 1. Eu falei, Amélia, por que você não começa a fazer treinamento? Ai, tá bom. E aí, hoje de manhã, a gente estava falando num treinamento que quando o seu porquê de fazer doTERRA é forte e significativo, ele te tira da sua zona de conforto a ponto de você desenvolver habilidades que para você são difíceis. E eu sei o quanto era difícil para ela falar em público. Há umas 2 semanas atrás, a gente estava conversando, ela ia fazer a primeira live dela, e eu conheci a Amélia lá para 2016. E era uma outra Amélia. Se a gente comparar de 2016 até hoje, eu diria que ela já é uma diamante na doTERRA, porque o quanto essa mulher se lapidou para chegar até aqui. Então, assim, a Amélia é um poço de sabedoria, gente. Quem quiser perguntar para ela dá nó em pingo d'água. Ela movimentou a família toda e foi criando uma rede para que todos os filhos pudessem ter também um rendimento. E todas as vezes que a gente pede alguma coisa, ela fala, claro, eu quero ajudar. Eu fico tão feliz quando eu posso fazer alguma coisinha por vocês. E ela faz, na verdade, muito. Então, muito obrigada, irmã Amélia, por compartilhar esse treinamento com a gente. Foi um treinamento maravilhoso. Eu tenho certeza que muitas pessoas entenderam muito sobre o LRP. E, mais uma vez, é o guia viva, né? São as coisas que a doTERRA já tinham preparado para a gente. Só que, às vezes, a gente vê a experiência de outras pessoas que colocaram em prática. E eu gosto muito daquela equação que você falou, né? Quando nós temos uma crença, mais uma ação é igual ao resultado. Mas só a crença ou só a ação não vão gerar esse resultado. Então, a gente precisa desenvolver os dois. Muito obrigada, minha querida, por compartilhar seus conhecimentos.